Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer então meu vídeo de leituras de setembro e outubro. Não sei se a pilha tá no enquadramento, imagino que sim. Bastante coisa para comentar com vocês então. A vida andou corrida, queria ter feito esse vídeo bem antes, enfim, muita coisa acontecendo. Bastante coisa também para comentar, porque eu li bastante. Eu em geral gosto de fazer os vídeos de leitura um pouco mais rápido, assim, mais perto das leituras, porque eu acho que fica mais... As leituras ainda estão mais próximas, mais vivas, mas enfim, eu acho que vai dar tudo certo mesmo assim. Começando então com um livro de poemas, O Bendita Seja a Filha Criada por uma Voz em Sua Cabeça, da Varsan Shire. Saiu pela Companhia das Letras, com tradução da Laura Assis. É um livro que eu gostei muito, muito de ler. Essa edição aqui é bilíngue. A Varsan é uma poeta que cresceu em Londres, mas os pais dela são de origem somali. Ela nasceu em Nairobi, no Quênia. E, enfim, parece que está fazendo uma carreira interessante, ganhou vários prêmios já e tal. E esse aqui é o livro de estreia. Fora isso, eu não sei nada muito sobre ela. Alguns dos temas, eu acho, mais frequentes desse livro. Ela fala muito sobre imigração, refúgio, refugiados, essa coisa de estar entre culturas, de morar em outro país e estar entre línguas. É uma coisa que marca muito também os poemas dela, e eu acho que ela também fala muito sobre a questão de ser mulher, maternidade, o próprio corpo, menstruação, violência contra a mulher. Eu acho que esses são alguns dos temas mais frequentes. Uma coisa que eu gostei, e gostei da escolha da Laura de tradução também, é porque com alguma frequência ela deixa algumas frases que ela aprende dos pais em somali, alguns ditos, algumas expressões, e a Laura optou por, às vezes, deixar uma frasezinha ou outra em inglês quando é uma frase de uma música, por exemplo, ou alguma coisa assim. Eu achei muito acertado, porque a gente fica, mesmo em português, com essas duas referências dela, né? Essas duas referências linguísticas, e que eu acho que são importantes para essa formação linguística, de identificação, de referências, né? Então eu acho que funciona muito bem. Um exemplo no primeiro poema, por exemplo, tem At first I was afraid, I was petrified. Então essa frase específica fica em inglês, na tradução também. Eu achei uma escolha muito boa. E, em geral, gostei muito. Marquei vários poemas que eu gostei. E, enfim, deixa eu achar um que não seja muito grande pra... Esse aqui é legal. Angela Bassett, Ateando Fogo em Tudo. Naquele ano, as esposas da minha família fizeram as malas escondidas, com um olho na porta de entrada, atrapalhadas com líquido inflamável. Uma apunhalou seu homem na virilha, disse que o olhar incrédulo dele fez valer a pena. Histeria de vagabundas era como os homens chamavam. Resposta natural foi o nome que as mulheres deram. Minha mãe nem se mexeu, em vez disso se alongou, vigiando a fermentação. Em vez disso, se ocupou com o processo de conservação da carne. Por anos eu a observei de canto de olho, desejando que ela ateasse fogo em tudo. Então é isso, recomendo, gostei bastante dessa leitura. Bom, depois disso, um livro que eu já tinha começado há mais tempo, mas que eu terminei ali pelo começo de setembro. Esse aqui é o Porn and Oral History, Pornô, uma história oral, de Polly Barton, saiu pela Fitzcarraldo Editions. Esse livro, ele é legal, mas eu acho que a gente tem que ler ele atento à proposta dele, porque é uma proposta simples. Ela entrevista 19 pessoas, e são pessoas meio que conhecidas dela, sobre pornografia, sobre como usam, como fazem, sei lá, é um ato conjunto, é um ato solitário, se paga por pornografia, não paga, se é com intuito sexual, se não é, como que se sente em relação a isso, enfim. As perguntas, às vezes, elas começam meio parecidas, mas elas vão ficando mais específicas para cada entrevista, né? Conforme a pessoa vai falando coisas, eu acho que a Polly vai reagindo
muito bem, assim, em conduzir a entrevista. E a gente tem aqui o perfil de 19 pessoas falando sobre pornografia e como falam, como pensam, por que não falam mais, por que não se fala mais sobre isso e tal. Então eu acho que lendo por essa perspectiva ele é um livro bem interessante. Eu acho ele... Eu fico um pouco frustrada com ele, não por culpa dele, mas porque eu esperava um pouco mais de... algum momento, algum desfecho, alguma conclusão mais grandiosa, mais dados, ou... Enfim, eu acho que a eu jornalista e a eu acadêmica esperavam mais coisas do livro que não estão dentro da proposta do livro, né? Que é só fazer essas 19 entrevistas e não dar conta do tema, mas, tipo, começar uma conversa, assim, mostrar que se pode falar sobre isso e tal. Então, enfim, interessante, dentro dessa proposta dele, ele não traz uma grande conclusão, ele não traz nenhuma grande teoria por trás ou nada do tipo. Ainda assim, eu gostei de ler todas as entrevistas, foi um processo divertido, conversei muito sobre pornografia por causa desse livro, porque eu encontrava as pessoas e dizia, você já pensou que blá 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 blá. Então, foi interessante, assim. E é isso, mas, né, enfim, eu acho que dentro da proposta dele é legal, mas, enfim, eu ainda senti um pouco de falta de uma liga maior. Bom, depois disso, eu li o Greek Lessons, da Han Kang. Esse livro foi traduzido para o inglês pela Deborah Smith e a Emily Yai Wong. E essa aqui é uma edição da Penguin. Que selo que é esse? Hamish Hamilton, o selo que publicou. Eu comprei esse livro quando eu estava na Inglaterra, em maio. Eu fui para lá para um evento, quando eu ainda estava em Viena, né? E eu sou muito, muito suscetível a essas coisas de cópia assinada. Ridiculamente suscetível estar aqui. Eu acho que se as livrarias brasileiras fizessem isso, nossa, sério, eu sempre preciso me controlar. Enfim, a premissa do livro, então, a gente tem uma mulher que está passando por um processo de separação, perdeu a guarda do filho, e aconteceu uma coisa com ela que é uma espécie de reação ao trauma, talvez, à tristeza. Enfim, ela perde a fala, ela para de falar com tudo isso. E ela resolve fazer aulas de grego e, curiosamente, o professor de grego dela está perdendo aos poucos também a visão. E a gente tem esses momentos de encontro entre essas duas pessoas e é tudo muito velado, ninguém fala sobre essas coisas abertamente, ela não fala. Então a reação ao professor ter essa aluna que não fala em sala de aula também é muito estranho. Mas ela vai se apropriando aos poucos da língua grega, escrevendo coisas em grego, o que também é interessante. Eu acho que eu comentei já que eu tenho uma certa dificuldade de entender, de acompanhar as imagens, as metáforas da literatura oriental, da literatura asiática, assim. E acho que isso aconteceu com esse livro também. Não é de forma alguma um demérito do livro, acho que é mais ignorância da minha parte, que ainda li muito pouco dessa literatura e basicamente nada sobre essa literatura. Mas ele, pra mim, ele vai indo sempre muito sutil, mas vai indo até um momento em que as coisas, a gente vai tendo mais encontros, mais imagens, mais acontecimentos, e eu já sinto um pouco de dificuldade de acompanhar essas imagens que ela está propondo, né? Ainda quero ler mais coisas da Han Kang, porque eu gostei da premissa, gostei da proposta, quero talvez voltar mesmo a esse livro em outro momento, mas é realmente uma literatura que eu ainda não me dou muito bem, assim. Se alguém tiver uma dica, por favor, deixa aí embaixo nos comentários, porque vai me ajudar. Mas depois disso, vamos para a filosofia. As leituras estavam indo para todos os lados, né? Até aqui o Manifesto das Espécies Companheiras, Cachorros, Pessoas e a Alteridade Significativa, da Donna Haraway.
Saiu pela Bazar do Tempo com tradução de P. Moreira. Eu já tinha lido Dana Haraway, pouca coisa, há muito tempo. Eu acho que eu li o Manifesto Ciborgue inteiro quando eu estava no curso de jornalismo, faz de 10 a 15 anos, basicamente. Eu acho que era inteiro, mas se não foi inteiro, foram bons trechos, assim. E desde então só li entrevistas ou textos sobre ela, enfim, mas não tinha lido mais nada dela. Quando eu comecei a ver essa ideia das espécies companheiras saindo, assim, eu achei um pulo estranho dos temas, né? Mas aqui no começo desse livro, ela mesma vai defender como, na realidade, ela não acha que ela está mudando exatamente de tema, mas sim continuando o tema, que ela vê uma ligação, uma continuidade entre os temas. Ela fala tanto ciborgues quanto espécies companheiras unem de formas inesperadas humano e não humano, orgânico e tecnológico, carbono e silicone, liberdade e estrutura, história e mito, o rico e o pobre, o Estado e o sujeito, diversidade e esgotamento, modernidade e pós-modernidade, natureza e cultura. Então, como pensar a humanidade tanto a partir da cultura ciborgue quanto a partir das espécies companheiras é um jeito de pensar sobre todas essas dicotomias, né? Tinha um outro trecho. Hoje em dia vejo ciborgues como irmãos e irmãs mais jovens da imensa família queer das espécies companheiras, em que biotecnopolíticas de reprodução são geralmente uma surpresa. Enfim, foi a primeira vez encontrando esse pensamento mais sistematicamente. Gostei de ter lido. Vou continuar lendo as coisas mais recentes dela. Já estou com outros 2 livros, acho que eu mostrei, né, no vídeo de livros novos. Já estou com mais coisa dela aqui, então vou continuar lendo, estou animada. Estava fazendo falta ler Dana Haraway. Bom, depois disso, teve aqui Todos os Caminhos Estão Abertos, da Annemarie Schwarzenbach, Viagem ao Afeganistão. Esse aqui saiu pela Mundarel, com tradução do Giovanni Rodrigues e alguns textos que eram do inglês originalmente, da Silvia Nachenberg. Muito gostoso ter a Annemarie Schwarzenbach publicada aqui no Brasil. Uma escritora suíça, eu gosto muito, já li várias coisas dela em alemão. Escreveu relatos de viagem, mas escreveu várias outras coisas também. E esse aqui então é um relato de viagem. Ela vai para o Afeganistão em 39 e 40 com uma amiga barra namorada barra caso. Não é muito certo. A mãe da Annemarie Schwarzenbach, quando ela morreu muito jovem, em decorrência de um acidente. A mãe dela queimou os escritos pessoais dela, né? Então a gente tem uma lacuna grande nessas informações pessoais, infelizmente. Mas, enfim, muito feliz com a publicação desse livro. É uma pensadora importante, uma mulher queer, antifascista. Ela era muito próxima do círculo ali dos irmãos, dos 2 filhos, né? A Erika e o Klaus Mann, filhos do Thomas Mann. Enfim, acho que é uma autora que eu queria ler mais, queria saber mais também e continuar lendo, enfim. Esse aqui é um lançamento, então, da Mundarel, e eu também tive a felicidade de escrever sobre o livro para 451. Eu vou deixar o link ali embaixo, caso alguém queira saber mais. Então, sobre o livro, não vou me aprofundar tanto aqui, mas, enfim, ele é um livro, uma coletânea de textos, ele não é um diário de viagem típico, né? Ela viajou para escrever sobre a viagem e publicar os textos em jornais, revistas, enfim. Então a gente tem uma coletânea desses textos com várias fotos também. Ela era fotógrafa e, enfim, acho que é um bom começo. Espero que ela continue sendo publicada e é isso. Ainda para esse texto eu li o Fast eine Liebe, Quase um Amor, um livro da Alexandra Lavisari sobre a relação da Carson McCullers com a Annemarie Schwarzenbach. As duas se conheceram quando a Annemarie foi para os Estados Unidos.
trocaram cartas, tiveram ali um relacionamento, não durou muito tempo porque a Anne-Marie morreu um pouco depois, mas a Alexandra tenta recuperar um pouco o que foi isso que aconteceu entre as duas, o que significou para cada uma delas e tal. Então também foi uma leitura bem interessante. Esse aqui sim, só em alemão, mas eu menciono um pouquinho no texto da 451 também. Bom, depois disso, um livro que eu terminei de ler, mas admito que não me empolgou assim muito, tá aqui o Departamento de Especulação da Jane Offill, com tradução da Carol Ben-Simon, saiu pela Todavia. A Jane Offill é uma escritora americana contemporânea, e aqui ela vai fazer um livro sobre o casal, principalmente sobre a mulher do casal, depois que eles têm filhos, e é muito sobre como se constituir ainda como um casal, como se constituir ainda como um indivíduo quando essa vida, uma criança toma conta da vida toda, da rotina, dos aspectos financeiros, enfim, né? Quando tudo isso muda, como que você ainda continua? Ele é um livro bastante fragmentado, os capítulos são curtos e os parágrafos são isolados um do outro, meio aforístico, assim. Ele não é ruim de ler, ele é legalzinho, assim, de ler quando você vai lendo, ele engata num ritmo e tal, mas depois que ele terminou, não sei se fica muita coisa dele, assim, sabe? Aquele livro que, assim, você lê rápido, passa rápido e não sei, não ressoa nada, não ficou nada. O estilo não é tão novo, assim, também, é meio, enfim, não sei, não me encantou, não sei se eu vou continuar lendo a autora. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que comenta bastante, assim, mas não sei se deu certo pra mim, infelizmente. Bom, depois disso teve um livro que eu já comentei aqui no canal, que é o Tradução da Estrada, da Laura Wittner, tradução da Estela Rosa e da Luciana de Leone, publicado pelo Círculo de Poemas, então não vou me aprofundar muito aqui. É uma das autoras que vem para Flip desse ano. É um livro que fala muito sobre viagem, sobre tradução, sobre literatura, sobre o que é ser mulher. Gostei bastante e, enfim, o link vai estar aí para quem quiser saber mais. Depois disso, Ao Amigo que Não Me Salvou a Vida, do Hervé Guibert, imagino, saiu pela Todavia com tradução da Júlia da Rosa Simões. O Hervé era amigo do Foucault, do Barthes, desse pessoal intelectual ali, era um homem gay e morreu de AIDS muito jovem, tinha 36 anos, em 1991. E ele vai fazer um relato do que foi essa época, de como foi viver essa época. O título aqui se refere a um conhecido desse círculo que trabalhava num dos laboratórios farmacêuticos que estava tentando desenvolver tratamentos e tal. E ele meio que tinha prometido para o Hervé que colocaria ele no primeiro grupo que seriam realizados os testes, e no fim o Hervé acabou falecendo antes disso acontecer. Enfim, ele talvez tenha ali uma coisa de querer culpar esse amigo de as coisas não terem dado certo, né, e tal. Eu tive uma relação meio complicada com esse livro. Ele é um livro que também engata um ritmo, assim, a escrita do Hervé é muito gostosa e a gente fica meio preso, assim, no livro. E isso, em geral, é uma coisa boa, né, mas eu me senti estranha de estar tendo esse tipo de empolgação num livro sobre a morte da pessoa, em que ela tá, né, narrando uma própria doença e a própria morte, assim. Então foi uma coisa meio esquisita, admito. Óbvio que como relato histórico, né, registrar esse momento e tal, eu acho que o livro faz muito bem, né, isso tudo, com certeza. Mas vocês entendem, assim, como leitora, a minha relação de eu quero continuar lendo esse livro, isso está me deixando empolgada. Foi meio esquisito. Não sei se alguém já entende, né? A pessoa já pensou nisso. Eu me senti meio Susan Sontag, né?
Por que eu tô me sentindo tão empolgada diante da morte, diante da dor do outro, assim, né? Foi uma coisa meio esquisita. Mas, enfim, o livro é bom. Me lembra um pouco... Não tô lembrando o nome do livro agora, mas tem um outro livro de outro escritor sobre esse momento também. Eu vou deixar a capa, as informações aqui na tela. Me lembra um pouco também, mas eu acho que aqui tem uma coisa um pouquinho mais autobiográfica, assim, um pouquinho mais forte. Bom, depois, uma surpresa foi ler Factotum, do Bukowski. Eu cheguei nesse livro por causa da Manu, né? Manuela Siqueira, a tradutora do livro, é minha amiga. E é uma das tradutoras que estão fazendo essas novas edições do Bukowski nas edições da HarperCollins. E eu e a Manu conversamos muito sobre tradução. Acho que eu já falei muito sobre a Manu aqui no canal. Uma pessoa que eu admiro muito, bloco de notas aleatórias no Instagram, caso alguém queira seguir ela lá. E cheguei no livro então por causa dela, acompanhei um pouquinho o processo dela e assumo que estava com preguiça de ler Bukowski aos 30 e poucos anos de idade. Bukowski é um escritor que eu já tinha lido lá entre, sei lá, meus 18 e 20 anos. E foi acho que um ciclo de leitura parecido, assim, uma trajetória parecida com outras pessoas da minha geração, que foi... Encontrei um escritor que fala sobre sexo e drogas e tal, massa. Mas ele não gosta muito das mulheres, né? Acho que esse ciclo, né? Então, era mais ou menos essa preguiça que eu tava, assim, pra entrar nesse livro. E me surpreendi, porque eu acho que eu encontrei uma coisa muito diferente do que eu esperava, né? O personagem principal chama Henry Schnaas, que ele foi recusado pelo exército. Tem uma expressão que eles usam, a Manu explica aqui em nota, que era 4F, para os homens que não eram considerados inaptos para o exército. E é época de Segunda Guerra Mundial. Então é um período em que tem um monte de propaganda a favor dos heróis, né? Eles querem que os homens se alistem, tem esse endeusamento das pessoas que estão salvando os Estados Unidos e tal. E a verdade é que o Henry, por não ter ido, se sente um grande de um cocô do bandido, do cavalo do bandido, assim, né? E isso fica muito evidente pela maneira com que o comportamento autodestrutivo que ele vai levando na vida dele, né? De não manter empregos, de passar por relacionamentos abusivos, de ser a pessoa que abusa nos relacionamentos, de não se importar com as pessoas, mas nem consigo mesmo, consumo excessivo de álcool, de drogas, enfim, acho que todos esses comportamentos autodestrutivos estão presentes e para mim o livro fica muito mais com um tom de crítica a esse tipo de comportamento, tanto ao indivíduo, mas também à sociedade que permite, que cria, que gera esse tipo de narrativa também, né? Óbvio que as personagens femininas ainda não são bem retratadas, assim, ainda temos problemas em relação a isso. Mas a visão que eu tive foi diferente, assim, foi dele mesmo trazendo, né, dele Bukowski mesmo trazendo um olhar muito mais crítico do que eu lembrava. Óbvio que também pode ser os livros que eu estava lendo na época, mas enfim. Eu acho que ele faz muito uma coisa, tem um capítulo, o capítulo 8, ele é bem curtinho, ele tá se locomovendo de um ônibus, que eles tinham ganhado vales hotel, vale refeição. Quando ele chegou, ele deu os vales do hotel para o primeiro mendigo que ele encontrou. Encontrou uma lanchonete, conversou com as pessoas, trocou os vales por cerveja. Quando meus vales acabaram, fiquei só com os trocados que mal davam para pegar um bonde de volta à casa dos meus pais. E é engraçado, né, que ele dá as coisas pro mendigo quando ele mesmo se torna um mendigo quase no fim, assim, né, de ele também não tem onde dormir, só alguns trocados, assim, né. E essa coisa que eu acho que ele faz aqui nesse capítulo, é um capítulo minúsculo, né, eu acho que é a coisa
que é a grande estrutura da novela, assim, do romance, porque eu acho que é tudo provar como ele não vale nada, assim, como ele, né, eu acho que é isso, assim, foi uma leitura interessante, assim, reler Bukowski, tantos anos depois me trouxe uma visão muito diferente dele, assim, e foi isso que foi uma surpresa, e gostei muito de ter lido o trabalho da Manu também, acho que ela fez um trabalho excelente. Então tá aí, pessoal, quem tá pensando em ler Bukowski de novo, é isso. Bom, rapidinho, esse aqui é um livro que eu li pro doutorado, o Theatre Translation, Theory and Practice, tradução de teatro, teoria e prática, do Massimiliano Morini, saiu pela Bloomsbury. Ele tipicamente se faz uma distinção de tradução para palco e tradução para página, e ele vai tentar questionar um pouco isso, fazer um histórico bem grande da tradução de teatro. Quis mostrar ele aqui porque vai que alguém se interessa, mas eu não vou me alongar muito falando sobre ele, então se alguém quiser mais informações, me avisa aí nos comentários que a gente pode continuar conversando. Escrevi um texto também sobre ele, não foi publicado ainda, não sei se interessa também para alguém, mas eu posso eventualmente deixar o link também mais tarde. Bom, um livro que estava na minha lista de querer ler há, assim, década e mais alguns anos, e que eu finalmente, assim, consegui chegar nele, foi o Griffin e Sabine, An Extraordinary Correspondence. Então, uma correspondência extraordinária entre Griffin e Sabine, do Nick Mantock. Eu gosto muito de livros de cartas, e a minha curiosidade com esse livro em específico é porque ele é um livro ilustrado, a gente tem, tipo, os postais que eles começam a trocar, mas quando a gente chega nas cartas, a gente tem, tipo, de fato um envelopinho e a cartinha que sai do envelope, a gente abre, a gente lê, e elas são todas visualmente bonitas, então eu diria que é um livro que se lê pelo trabalho visual dele, principalmente, assim. Ela encontra ele e começa a escrever, porque ele faz alguns postais e vende alguns postais, e eventualmente ela confessa que ela consegue ver ele pintando, ela tem a imagem das obras que ele está pintando, e é por isso que ela foi atrás de tentar descobrir quem ele era e tal. E o livro termina meio num cliffhanger, assim, uma coisa meio, assim, uma carta meio estranha dele, assim. Eu comprei o segundo volume, encontrei num sebo. São 7 ou 8 no total, eu não sei se eu vou ler todos, não sei se vou ter pique, e fora que se não forem sebo eles são meio caros, né, então não sei se vai valer a pena. Veremos. Caso alguém tenha lido tudo, me conta se vale a pena. Eu achei divertido, o formato, óbvio, é muito legal de ler, mas eu achei isso, assim, também não achei nada demais, tá? Depois disso, aí sim, um livro muito bom, tá aqui o No Vestígio, da Cristina Sharp, Negridade e Existência, foi traduzido pela Jazz Oliveira, saiu pela Ubu. Não vou me alongar nesse livro, nesse vídeo específico, porque eu vou fazer um vídeo em breve, espero, com os livros que eu tô lendo pra Flip, então quero falar mais sobre ele lá. Mas eu diria, curiosamente, que é um livro pra quem gosta de Maggie Nelson, porque eu acho que, assim como a Maggie Nelson, a Cristina Sharp consegue fazer essa narrativa que mistura vida pessoal e questões pessoais com teoria e história e pensar as coisas, assim, pensar a sociedade. Eu acho que ela fez isso extremamente bem. Então, só que, né, ao invés de um aspecto de sexualidade, gênero, ela vai pensar em negridade e tal. Então, enfim, gostei bastante de conhecer o pensamento dela também. Depois disso, voltei para uma nova queridinha. Tá aqui A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, da Becky Chambers. A tradução desse livro é da Flora Pinheiro. Foi publicado pela Dark Side e eu fiquei extremamente feliz de encontrar este livro no sebo. Eu li, então, faz pouco tempo, né, o primeiro, o A Long Way to a Small Angry Planet, e gostei bastante, assim, me diverti horrores, então, quando eu encontrei esse segundo no sebo, fiquei bem contente.
E foi ótimo também. Eu ainda gosto mais do primeiro. O primeiro tem pra mim um apelo que é o espaço fechado, o grupo de pessoas no espaço fechado. É um tipo de narrativa que eu gosto bastante. Esse aqui tem uma estrutura um pouquinho diferente. Ele não é exatamente uma continuação do primeiro, a gente muda um pouco, a gente tem tipo um spin-off, basicamente, porque a gente vai acompanhar agora só duas personagens que apareceram muito rápido naquele primeiro, e a gente vai acompanhar o que acontece com elas a seguir. Mas eu gostei bastante dele também. Ele tem a ver com inteligência artificial, qual é o espaço da inteligência artificial, que espaço que a inteligência artificial pode ocupar na sociedade. A gente vai acompanhar duas histórias paralelas. Numa delas a gente tem uma criança humana que morava num planeta que tinha uma noção muito estranha de explorar pessoas. As pessoas eram geneticamente criadas para desempenhar determinadas funções. Ela era uma criança que trabalhava numa fábrica, por exemplo, e ela tinha sido criada para isso, e ela estava fechada nesse mundo da fábrica, e enfim, foi lá um acidente que fez com que ela percebesse que existisse mundo além disso. E depois que ela sai, ela acaba sendo criada por uma inteligência artificial. E ela, muitos anos depois, então, que vai ajudar essa inteligência artificial que agora foi instalada num corpo de uma pessoa, né, um corpo robótico humano, e vai tentar ajudar essa pessoa a se entender como pessoa no mundo. A premissa toda da Becky Chambers, assim como o outro, ele é bem ficção científica, mas ela faz uma coisa bem humana, assim, né? Ela tá tratando de dramas humanos, de relacionamentos, de pessoas tentando se entender. E é sobre isso, assim, sabe? É sobre essas coisas. Então eu acho que é um tipo de livro legal para quem quer começar a ler ficção científica, mas ainda tem um pé atrás. Eu acho que o Becky Chambers pode ser um caminho interessante para ir se entendendo, assim, no gênero. Fora que, assim, isso aqui é uma besteirinha maravilhosa. Assim, o livro tem um super ritmo, é divertido, enfim, esse tipo de livro, assim, quem tá afim eu recomendo bastante. Eu sei que não é pra todo mundo e tudo bem, mas, enfim, vou continuar lendo Becky Chambers, inclusive. Bom, indo pro restinho daqui, outro livro que eu não vou me aprofundar no momento, mas me aprofundarei num momento oportuno, tá aqui o Sempre Susan, um olhar sobre Susan Sontag, livro de memórias da Sigrid Nunes. Saiu pela Instante com tradução da Carla Fortino. Esse aqui é um livro que eu já tinha lido em inglês, fiquei extremamente feliz dele sair em português, porque eu acho que é uma combinação maravilhosa. Sigrid Nunes, uma escritora contemporânea maravilhosa, que morou com a Susan Sontag por algum tempo. Começou a trabalhar para a Susan Sontag, conheceu o filho dela, começou a namorar com o filho dela e morou com os dois ali por uns anos, e enfim, é um encontro maravilhoso de vozes, assim. Então, enfim, eu quero fazer um vídeo em breve sobre a Susan Sontag, e daí a gente vai falar, mas já fica a dica que é um livro ótimo. Depois disso eu peguei o Entes Queridos, da Vera Giaconi, eu acho que é assim que fala, que saiu pela DBA, com tradução do Bruno Cabocchini Matos. A Vera nasceu em Montevidéu, no Uruguai, e mora em Buenos Aires. E essa aqui é uma coletânea de contos que vão explorar noções de família e relacionamentos entre familiares. Eu gostei muito de conhecer a literatura dela, com certeza leria outros textos que venham a ser publicados. O primeiro conto ele é tão inesperado. História de duas irmãs. Uma mora na América do Sul e a outra se mudou para os Estados Unidos, então já tem tudo isso do relacionamento à distância, de manter esses laços depois da mudança e tal. E essa que mora nos Estados Unidos começa a namorar um antigo participante do Survivor, do reality show. E a irmã que ficou começa a assistir as séries pra meio que, assim, primeiro nessa coisa de curiosidade, um pouco aquela curiosidade meio mórbida, depois também de quero conhecer o namorado da minha irmã e tem material sobre ele, né? Mas isso vai ter um impacto na relação das duas depois e tal, então eu achei bem divertido. Tem um também que eu acho que chama Carne,
Isso. Chama Carne, relação de um pai com uma filha depois que a mãe morreu, e a ver com as refeições e a dinâmica na casa e tal. Eu acho que são os meus 2 contos favoritos e, enfim, recomendo bastante, viu? Foi uma surpresa muito boa. Eu peguei ele por acaso, tava ali na estante, não sabia o que ler, peguei, foi maravilhoso. Depois disso, Translating Myself and Others, da Jhumpa Lahiri, Traduzindo a Mim Mesma e Outros, saiu pela editora da Universidade de Princeton e é uma coletânea de textos da Jhumpa Lahiri sobre tradução, seja traduzir as próprias obras, seja traduzir obras de outras pessoas. Foi uma leitura legal. Eu gostei muito de um texto que é elogio a Eco. Eu acho que é o texto mais interessante aqui. Uma coisa que a Jhumpa, ela tem uma visão meio privilegiada e meio específica assim, de tradução, não muito compatível com quem trabalha no mercado editorial, porque precisa, né? Ela é professora universitária, ela é uma autora reconhecida, então ela faz tradução muito num viés, assim, poético e tal, e que é legal, assim, e é válido e importante, mas que eu acho que passa longe da realidade da maioria das pessoas. Fora que uma coisa que me incomoda nela é o fato de que ela dialoga muito pouco com teoria dos estudos da tradução, né? As coisas que já foram escritas nos estudos da tradução, e isso também eu acho estranho, eu não vejo por que não, acho que ela ia ganhar muito mais dialogando com esse corpo que já existe. Eu acho que ela só não faz porque não é tão familiar com isso, assim. Isso que eu acho talvez meio irritante. Mas enfim, tem algumas coisas legais também, né? A pessoa fala um monte mal. Tem umas coisas legais também e algumas visões muito bonitas, assim, eu acho que também é um jeito legal de encontrar tradução. Dito isso, não recomendo tanto, assim, a não ser que seja alguém de vocês que realmente seja muito interessado em tradução, mas eu acho que tem coisas para se ler antes disso, assim, né? Acho que essa que é a questão central. Eu li o Blueberries, uma outra coletânea de ensaios, esse aqui da Helena Savage, que é uma escritora da Austrália, se eu não me engano. É isso. Temos um sobre a autora aqui, será? Que é um livro que já estava assim na minha lista de coisas para ler faz muito tempo. Eu gostei, eu acho que ela tenta fazer coisas diferentes com os ensaios, que eu acho que é algo que eu gosto de encontrar, assim, esse experimentalismo nos ensaios. Dito isso, eu também não diria que ele é um livro imperdível, não. Tem um que eu achei muito legal, que ele tem 2 colunas, deixa eu ver assim. Ela vai pegar um texto, uma sériezinha de textos mais antigos, assim, que ela escreveu, que chama Férias com Homens, que é meio satírico, meio engraçadinho, meio assim crítica de mulheres que passam férias com homens e as situações que decorrem disso. E na outra coluna ela está escrevendo uma espécie de ensaio em que ela pensa sobre a escrita desses ensaios, sobre qual ela acha que são os problemas, as coisas boas, como que era aquela época, enfim, e tal. E ela reflete sobre o próprio texto, assim, achei bem interessante a ideia. Acho que ela tem alguns bons momentos, algumas boas frases, bons pensamentos, assim. Ela vai falar muito sobre ser mulher hoje em dia, sobre ser mulher e se mover no mundo, capitalismo. Um ensaio, o primeiro ensaio, ela vai contar sobre uma experiência de assédio que ela sofreu quando ela estava viajando, estava em Lisboa, e ela fez a denúncia na polícia, mas ela acabou que nunca acompanhou o caso, né? O caso aconteceu sem ela estar lá e sem ela saber qual tinha sido o desfecho do caso. E muitos anos depois, então, ela tenta ir na polícia justamente para saber o que aconteceu e o que ela tinha contado naquele momento também e tal. E o próprio processo de conseguir acesso a isso já demorou bastante e, enfim, o que ela acha depois que a coisa... né, depois que ela pode ver isso, enfim, gostei, achei que ela experimenta bastante, isso é bom, tem alguns temas legais, tem alguns bons momentos,
tem partes, né? E não diria que é imperdível também. E por fim, tá aqui o lugar da Annie Ernaux. Já conversamos sobre ele, já tem um vídeo bem comprido pra gente conversar sobre ele. Quem não viu ainda, eu tô fazendo um projeto de leitura, de ler um livro da Annie Ernaux por mês aí durante algum tempo e discutindo eles aqui no canal. Então quem quiser se embalar, aí o vídeo sobre o lugar já tá no ar e o próximo livro, né, o próximo vídeo vai ser sobre Paixão Simples também. Bom, pessoal, é isso. Sei que foi rapidinho os comentários, eu andei lendo sem escrever, sem fazer muitas anotações sobre os livros também. Então, enfim, foi o que rolou para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me avise caso já tenham lido alguma dessas coisas. E é isso. Espero que não demore muito para eu aparecer de novo. Até. Tchau, tchau.